Muito bem, meus amados, estamos dando então sequência ao nosso tempo aqui de meditação em Ageu e hoje vamos finalizar esse livro e aí pela graça de Deus, mais um livro completo aí que a gente estuda. O texto de hoje então está ali em Ageu 2, de versículos 10 a 19, te convido então para acompanhar a leitura. Estou lendo aqui na versão NVI, Ageu 2, 10 até 19. No dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois de tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com esse povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Nós já vimos nos nossos outros encontros que o profeta Ageu teve o seu ministério naquele período pós-exílio do povo de Deus. E já sabemos que esse povo de Deus havia ficado então na região da Babilônia por 70 anos. Nós já estamos mais familiarizados com o contexto histórico e religioso do povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus estava voltando para a Judéia para reconstruir as suas vidas lá na cidade de Jerusalém. O cenário de Jerusalém, ele estava bem feio. Era um cenário de pós-guerra. Muita coisa destruída, casas abandonadas, sem manutenção, não havia produtividade lá no povo de Deus. Mas Jerusalém era a cidade do povo de Deus. E Deus, conduzindo então a história, faz com que esse povo comece a retornar de Jerusalém. E nós vimos que nesse retorno deles para Jerusalém, os desafios eram enormes, porque eles precisavam reconstruir o templo para voltar a ter a sua identidade religiosa. Eles precisavam reconstruir os muros para voltar a ter a sua identidade política. Eles precisavam reconstruir as suas casas para voltar a ter aquela identidade social. E também eles precisavam recomeçar com seus trabalhos, as suas ocupações profissionais, comerciais, para voltar a ter aquela identidade econômica. E na primeira mensagem que vimos juntos,
onde estudamos ali Ageu 1, de 1 a 5, de 1 a 15, nós destacamos o seguinte: porque Deus é soberano, devemos investir então os nossos esforços no seu reino e não no nosso. E essa verdade ela foi construída quando nós meditamos a respeito da soberania de Deus e vimos como Deus é soberano e conduz a história e faz aquilo que Ele quer. Mas também nós vimos essa verdade quando refletimos sobre as nossas prioridades. E refletindo então sobre as nossas prioridades, a gente percebe que o povo, e às vezes nós também, por estarmos envolvidos em prioridades erradas, a gente foi então colhendo resultados insatisfatórios. Também vimos lá no nosso estudo em Ageu de 1 a 15, que acreditando e confiando nas promessas de Deus e nos propósitos de Deus, é o melhor caminho que podemos seguir. E aí isso foi então o nosso primeiro estudo em Ageu 1, de 1 até 15. E depois nós demos sequência aqui nos nossos estudos expositivos e chegamos na segunda profecia de Ageu, onde estudamos o Ageu 2, de 1 a 9. E lá a mensagem que nós levamos para casa foi que, com confiança em Deus, com um trabalho dedicado e com equilíbrio emocional, devemos perseverar em obediência a Deus. E talvez nessa recapitulação você está lembrando um e outros dos assuntos que nós conversamos nos outros encontros. E essa verdade ela foi destacada quando a gente percebeu lá no texto que temos dois grandes ladrões da alegria: a comparação e as expectativas irreais. O povo estava fazendo comparações com a realidade deles e estavam tendo expectativas irreais. Nós vimos também isso, que as experiências do passado não devem nos paralisar. O passado fica no passado, mas não deve nos paralisar. E vimos também que devemos viver o nosso presente, porque o presente é a nossa realidade. E devemos então, no presente, trabalhar, nos esforçar e estarmos então fazendo e cumprindo os propósitos de Deus. E para finalizar então essa recapitulação, saímos para casa bem animados, porque recebemos a mensagem de que podemos confiar em Deus, porque o nosso futuro, pela graça e provisão de Deus e desejo de Deus, será muito glorioso. Mas hoje vamos então pôr os nossos olhos em Ageu 2, 10 e 19. E a mensagem que eu gostaria que nós levássemos para casa é essa: quando respondemos positivamente ao tratar de Deus nos nossos pecados, estaremos aptos a receber o melhor de Deus para nós. É essa a mensagem que vamos meditar nesses próximos minutos. Quando respondemos positivamente ao tratar de Deus nos nossos pecados, estaremos aptos a receber o melhor de Deus para nós. Essa terceira, então, profecia aqui de Ageu começa destacando para nós que havia um lapso de tempo entre o que aconteceu em Ageu 2, 1 a 9 e o que está acontecendo agora em Ageu 2, 10. Percebam comigo aqui o que diz o versículo 10 de Ageu 2. No dia 24 do 9º mês, no 2º ano, no reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Quando a gente compara, então, com a outra data que tivemos no capítulo 2, versículo 1, onde lemos o seguinte: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Vocês notaram que aqui nós temos um lapso de tempo que é por volta mais ou menos de 2 meses? A grande pergunta então que nós devemos fazer é: o que teria acontecido
nesse período de 2 meses, entre a segunda profecia, 2:1, e essa terceira profecia de 2:10. Temos um fato novo aqui. O fato novo é que entra em ação o profeta Zacarias. E eu quero chamar a atenção, vou ler para vocês um versículo ali desse texto de Zacarias 1, de 1 a 6, porque Zacarias se junta a Ageu na exortação ao povo, e na sua exortação Zacarias começa a falar ao povo que eles deveriam continuar e deveriam permanecer na reconstrução do templo, sem se descuidar do seu relacionamento e obediência e confiança a Deus. O fato novo então era que eles deveriam sim ficar focados na reconstrução do templo, mas não deveriam deixar de pensar na sua adoração a Deus. E Zacarias então, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, meus amados, é preciso a gente destacar um ponto aqui. Para entender essa terceira profecia, nós precisamos entender que essa profecia estava dentro do contexto da antiga aliança de Deus para com seu povo. Qual que era esse contexto da antiga aliança de Deus para o seu povo? Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Levítico capítulo 26 inteiro, Deuteronômio capítulo 28 inteiro, descreve muito bem esse conceito. Se eu obedeço, eu tenho bênçãos. Se eu desobedeço, eu tenho maldições. E o que nós vamos ver então nessa profecia que estamos estudando hoje, é que apesar da desobediência a Deus, ter levado Deus a reter as suas bênçãos, a obediência a Deus faria então com que Deus voltasse a abençoar o seu povo. Porque esse era o contexto da antiga aliança. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. Então, o que nós vamos entender agora? Como é que Deus então está fazendo o povo a pensar sobre isso? Eu queria dar um destaque ali, né? Apesar da desobediência ter levado a Deus a reter as suas bênçãos, a obediência levaria Deus então a voltar a abençoar o seu povo. Isso com base então no que falamos ali de Levítico 26 e Deuteronômio 28. Como então que Deus vai usar, que ferramentas, que didática que Deus vai usar para trazer isso em mente àquele povo? Notem o seguinte, que Deus vai dizer o seguinte no capítulo 2, versículo 11 de Ageu: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre as questões da lei. Então, de uma forma bem didática, Deus está fazendo o povo a pensar, que através de 2 perguntas que o texto vai nos mostrar aqui. E essas perguntas deveriam ser feitas aos sacerdotes. Aí a pergunta que se faz é: por que perguntar aos sacerdotes? Uma boa resposta seria porque essas perguntas, elas têm o contexto nas leis cerimoniais. Elas têm contexto nas leis cerimoniais que faziam parte da forma como Deus se relacionava com o seu povo, especialmente na antiga aliança, na dispensação da lei. Por que fazer a pergunta aos sacerdotes? Porque era a função dos sacerdotes ensinar, era a função dos sacerdotes explicar as questões da lei mosaica para o seu povo e também a respeito das cerimônias religiosas. Olha que interessante, quando nós lemos lá em Malaquias 2:7, diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei,
porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Por isso, então, Deus fala para Ageu dizer para o povo: pergunte aos sacerdotes. Muito bem, quais seriam então essas duas perguntas? A primeira pergunta está ali no versículo 12. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Em outras palavras, o que Deus está pedindo para eles perguntarem aos sacerdotes? A pureza cerimonial pode ser transferida? Ou seja, se eu toco em algo que está puro, que está consagrado, e depois eu toco em outras pessoas, em outros objetos, esses objetos e essas pessoas vão se tornar purificadas? Sabe qual foi a resposta? Um sonoro não. Não é possível passar adiante a pureza. Mas então vamos para a segunda pergunta, versículo 13. Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Em outras palavras, o que Deus estava pedindo então para eles perguntarem para os sacerdotes é: a impureza cerimonial pode ser transferida? A resposta foi: sim, pode ser transferida. Qual é a base para esse pensamento? Levíticos 5:2 diz o seguinte: se alguém tocar em qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou um animal do rebanho, ou em uma dessas pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Deixa eu ilustrar um pouquinho para vocês de uma outra forma. E é uma forma bem atual. As viroses. Nós sabemos que os nossos hospitais e plantões estão lotados por causa das viroses. E a gente sabe que a forma como uma virose vai passando de uma pessoa para outra é que uma pessoa que está infectada com essa virose, se ela não se cuida e não faz a sua higiene correta, ela vai passar a virose para outra pessoa. A impureza vai passando de pessoa para pessoa. Agora, se eu pego uma virose e tenho o tratamento adequado, e fico curado por essa virose, e se eu começo então a abraçar todo mundo, e a apertar a mão de todo mundo, e a chegar perto de todo mundo, o fato de eu ter tido a virose e agora estar curado, eu vou passar a cura para quem eu tenho contato? Não, porque a impureza passa para frente, a pureza não passa para frente. Ou seja, o pecado é contagioso, a justiça não. A santidade, ela não pode ser transmitida de um objeto para outro, de uma pessoa para outra. O pecado, sim, é transmitido de uma pessoa para outra. Olha que bacana quando Paulo quer desenvolver esse contexto, esse conceito, lá em Romanos 5,12, ele diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O povo já havia se contaminado com as questões de prioridades equivocadas, com as comparações inapropriadas e com as expectativas exageradas, levando-os a não continuar na construção do templo. E mesmo assim, que aqui vem o entendimento porquê dessas perguntas, e mesmo assim, nessa condição de pecado,
eles continuavam a exercer a religiosidade deles. Sim, eles apresentavam os sacrifícios a Deus, eles traziam as ofertas. Por isso que Deus fala na sua profecia para Ageu, no versículo 14, dizendo assim: é isso que acontece com esse povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo que me oferecem é impuro. E essas duas perguntas didáticas foram usadas por Deus para que o povo entendesse que eles precisavam de santidade para adorar e para ofertar a Deus. Olhando então essa realidade, Deus estava considerando que aquele povo ofereciam as ofertas e sacrifícios impuros a Ele. Havia sim os rituais religiosos, haviam as cerimônias, mas não havia santidade e não havia o desejo de obedecer a Deus. E qual que foi a consequência dessa realidade? Nós vamos ler juntos ali nos capítulos, nos versículos 16 e 17. Acompanha comigo então a leitura dos versículos 16 e 17. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, encontrava somente 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Com certeza, essa não era a realidade que foi pensada e planejada por Deus para o seu povo. Quando Deus estava então libertando o seu povo da escravidão egípcia, Ele pede a Moisés que fale ao seu povo qual que era a realidade que ele desejava ao povo. E olha só que contraste. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Eles estavam vivendo uma realidade muito diferente da que Deus estava pedindo para eles. Mas logo depois então de expressar essas verdades ao povo, Deus faz duas exortações. Acompanha comigo ali as exortações que Deus faz. Antes disso, quero destacar para vocês: nós sabemos que não há nada que nós podemos fazer para merecer o favor de Deus. Nós sabemos que nós temos um Deus gracioso. Nós sabemos que Deus exerce a sua graça, a sua bondade. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. E nós precisamos fazer o quê? Obedecer e adorar a Ele em santidade. E nesse contexto então de misericórdia, que Deus está agindo em favor do povo, apesar de não ser merecimento. E quais são as duas exortações? A primeira exortação de Deus está ali no versículo 15. Prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Esse reconsiderem está mais ou menos, em outras palavras, dizendo o seguinte: gente, pensa melhor. Gente, leva em consideração. Examinem bem a situação que vocês estão. Reconsiderem o que está produzindo a conduta de vocês. E o texto completa: como é que eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? E Deus então, seguindo na sua didática, agora nessas exortações, anteriormente nas perguntas, Ele segue tratando o povo. E quando o povo então voltasse os seus olhos para o passado, eles poderiam pensar melhor que as coisas não estavam tão boas como deveriam estar. E por que não estavam tão boas como deveriam estar?
porque eles estavam longe da vontade de Deus. Por isso Deus pede para eles, pensem melhor, reconsiderem, levem em consideração o que eu estou falando com vocês. Deus havia retirado a sua bênção deles, pelo fato de que eles estavam longe da obediência a Deus. A impureza, o pecado do povo, estavam gerando então frutos insatisfatórios. O esforço e o trabalho deles foi afetado pelo agir de Deus. Foi Deus quem enviou o mofo, foi Deus quem enviou a ferrugem, foi Deus quem enviou o granizo. Com qual objetivo? Ser instrumento para chamar a atenção do povo, para que eles reconsiderassem, pensassem, e essa foi a primeira exortação. A segunda exortação começa ali no versículo 16, que diz assim: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem. De novo Deus está aqui dizendo, reconsiderem. Deus está então pedindo para que eles relembrassem do dia 24 do 9º mês, um marco para um retorno a Ele. A didática de Deus aqui então é fazer o povo lembrar do dia em que os fundamentos do templo foram lançados e a triste realidade agrária deles. Olha o que diz ali o versículo 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado frutos. E qual era essa realidade deles? Não havia semente no celeiro, a possibilidade humana de ter uma boa colheita era mínima. As árvores frutíferas não estavam produzindo, então não tinha fruto na romeira, não tinha fruto na videira, não tinha fruto na figueira, não tinha fruto na oliveira. Essa cena é uma cena totalmente desanimadora, muito triste. Mas que bom, nós temos um Deus gracioso e Ele nos dá aquilo que não merecemos. Mas essa tristeza que vem ao nosso coração, é porque é muito triste perceber que a impureza e o pecado fazem parte da nossa vida. Não é exclusividade só da vida do povo de Deus lá da época de Ageu. É muito triste quando a gente percebe que, pelo agir de Deus, que estamos longe de viver dentro dos princípios, propósitos e mandamentos dele. É muito triste quando percebemos que o nosso esforço e o nosso trabalho não produzem resultados que nós estamos querendo. É muito dolorido receber exortações de Deus. Ninguém gosta de receber um puxão de orelha. Ninguém gosta de ser chamado à atenção. Mas Deus, de uma forma didática, de uma forma amorosa e de uma forma firme, está fazendo o povo a repensar. Graças a Deus, temos um Deus gracioso. E esse Deus gracioso, Ele se importa sim conosco. Porque ali no versículo 19b diz o seguinte: mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus se importa conosco e não quer que a gente fique então nessa posição, nessa condição de pecado e impureza. Deus também nos ajuda a pensar melhor sobre a nossa vida e ter então dias que são como marcos para uma retomada aos caminhos do Senhor. É muito importante que nós lembremos então de dias que Deus nos chama a atenção, dias que a ficha cai e a gente percebe o erro e recomeça de novo. E esses dias então podem funcionar como marcos de lembrança. Recebi de novo a graça de Deus, recebi de novo o agir de Deus, posso recomeçar, posso agora começar a fazer de uma forma correta. Também é muito bom sabermos que estamos debaixo das bênçãos de Deus. Deus estava aqui prometendo ao seu povo, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Nós temos um Deus, sim, que trata conosco do nosso pecado,
porque se importa conosco, porque Ele não quer que o resultado da nossa desobediência seja maldição. De uma forma graciosa, de uma forma amorosa, Ele quer que nós voltemos a Ele e que obedecemos a Ele, para que sejamos alvos, então, da sua graça e da sua bondade. Que bom que também podemos recomeçar com Deus, porque o texto diz de hoje em diante. Mas, meus amados, isso tudo deve trazer para nós motivo de alegria e de esperança, mas só se nós entendermos que, quando respondemos positivamente ao tratar de Deus na nossa impureza e no nosso pecado, sim, vamos experimentar as bênçãos de Deus e podemos então ser para Deus filhos obedientes. Temos um Deus gracioso e bondoso. Ele nos dá aquilo que não merecemos. O texto de hoje nos fez lembrar essa verdade. Quando respondemos positivamente ao tratar de Deus dos nossos pecados, estaremos aptos a receber o melhor de Deus para nós. E como Deus nos trata? De uma forma didática, fazendo a gente repensar a respeito da nossa religiosidade, fazendo alertas para a gente perceber o erro e nos dando uma oportunidade de hoje em diante. Vamos fazer diferente. E assim, a terceira profecia de Ageu foi dada ao povo e foi trazida a nós também. Qual que é o nosso desafio então? O nosso desafio é pensar: como é que eu estou na minha caminhada com Deus? A pureza nas minhas atitudes, nas minhas ações e na minha devoção a Deus? Ou tem coisas que eu preciso trabalhar na minha vida antes de ofertar, antes de adorar, antes de fazer algo para Deus? Sempre tem espaço para melhorar, sempre tem. Nós somos imperfeitos. Que bom que didaticamente Deus usa a sua palavra para nos alertar. E que bom que existe uma possibilidade, por nossa vontade, pelo tratar do Espírito Santo de Deus, de respondermos positivamente ao que Deus está querendo fazer nos nossos corações. E quando respondemos positivamente, vamos experimentar então o melhor de Deus para nós. Vamos orar e vamos pedir que essa semana seja uma semana de experimentarmos as bênçãos de Deus, transformação de vida e resultados maravilhosos que só Deus pode nos dar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque agora, finalizando o estudo do livro de Ageu, nós saímos aqui encorajados, mesmo de que começamos a nos assustar com a realidade do povo e a nossa realidade. Sim, Senhor, somos pecadores, somos falhos, somos impuros, mas agradecemos ao Senhor pelo tratar do Senhor das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque existe a possibilidade de hoje em diante as coisas serem diferentes. Por isso aproveitamos esse domingo, aproveitamos para pedir perdão ao Senhor pela nossa impureza, pelo nosso pecado, pelos nossos pensamentos, pelas nossas reações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pedindo ao Senhor que o Senhor trate da nossa vida, que o Senhor use a sua palavra, as pessoas, contextos, circunstâncias, para nos ajudar a avançar em santidade. Obrigado, Senhor, pelas segundas chances que o Senhor nos dá. E nos ajuda então, Senhor, a receber com alegria o tratar misericordioso do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos. Obrigado porque a sua graça nos alcança. Obrigado pelas oportunidades de recomeçar. Nos ajuda então, Senhor, agora a começar uma semana diferente, em busca de santidade, em busca de oportunidades de servir ao Senhor, ofertar ao Senhor, adorar ao Senhor, com o nosso coração alinhado com os seus propósitos, com os seus princípios e com a sua palavra.
Muito obrigado, Senhor, que possamos perceber que essa semana vai ser diferente e que o Senhor possa nos fazer enxergar as bênçãos e as graças que o Senhor tem reservado para nós essa semana, com o coração alegre e com o coração grato. Em nome de Jesus. Amém.